Olá, olá, olha eu aqui de novo, não é mesmo? Nós estamos lendo a Bíblia juntos e nós estamos lendo Lucas, em especial o capítulo 1. Nós lemos aqui até o versículo 26 e esse vídeo aqui nós vamos dar continuidade nessa leitura maravilhosa. Pega sua Bíblia, pega o seu papel, pega a sua caneta, anota tudo aí e bora conhecer um pouco mais do Senhor Jesus e conhecermos o nosso Deus maravilhoso. Vamos lá. No sexto mês da gestação de Isabel, Deus enviou um anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galiléia. Então, até aqui nós vemos toda a questão de João Batista, o anjo aparecendo, Zacarias está mudo. Isabel ficou 5 meses dentro de casa. Mas no sexto mês de gestação da Isabel, Deus enviou um anjo, o anjo Gabriel, que é o mesmo anjo que apareceu a Zacarias, na cidade, a Nazaré, uma cidade da Galiléia, a uma virgem de nome Maria. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Preste atenção. José é o descendente do rei Davi. E por que isso é importante? Porque lá na frente isso vai fazer muito sentido. Jesus é filho adotivo de José, né? Não foi José que plantou a sementinha, vamos dizer assim. José não teve relações com Maria para que Jesus nascesse. Para os tempos de lá, significava algo para aquele povo, porque o filho por adotivo dizem que tem toda uma questão de importância e tudo mais. E para nós tem até um outro significado, né? Mas o importante é que a gente entenda que houve uma escolha de cuidar e zelar de um filho de Deus. E isso revela algo a nós, muito importante, tá bom? Porque Jesus ele vem como filho de Davi, né? E um filho de Davi por escolha, por adoção, né? Que muitas vezes no nosso tempo tudo isso é meio desprezado, não é valorizado. Não só a adoção lá onde você registra e adota literalmente uma criança no seu nome, mas esse vínculo de cuidado e zelo um pelos outros, tá? Mas vamos lá, nós não vamos entrar nesse detalhe aqui, eu só quis fazer um comentário, ok? Para que a gente pense nisso, quem é o descendente de Davi? É José, não é Maria, tá? Gabriel apareceu a ela, a Maria, e disse: Alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. Alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Eu acho isso muito legal porque a Bíblia está relatando seres humanos como eu e você. Um anjo aparece, já é confuso um anjo aparecer, eu acho. Eu não sei se aparecia anjo toda hora naquela época, me parece que não. E ele vai dizer: Ó, você fica feliz porque você foi favorecida. O Senhor está com você. Maria ficou confusa, falou: Mas o que esse anjo quer dizer? O que será que ele quis dizer? E eu acho que Maria relatou isso para as pessoas. Porque Lucas está relatando isso através de ter ouvido isso das pessoas, até da própria Maria. E aí vai dizer assim: Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamará Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor lhe dará o trono de seu antepassado Davi. E ele reinará sobre Israel para sempre. O seu reino jamais terá fim. Com outro espírito, sem ser o mesmo espírito de Zacarias, Maria pergunta ao anjo: Como isso acontecerá? Eu sou virgem. O anjo respondeu: O Espírito virá sobre você e o poder da Altíssima a cobrirá com a sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo, será chamado Filho de Deus. Maria foi escolhida para gerar, para carregar ali o Filho de Deus. Ela foi favorecida entre todas as mulheres do mundo e naquela época. E isso é muito interessante. Além disso, sua parente Isabel ficou grávida em idade avançada. As pessoas diziam que ela era estéril,
mas ela concebeu um filho e está no 6º mês de gestação. Então, Gabriel vai lá e conta, né, a fofoca da família. Brincadeira, fofoca é pecado, tá? Mas Gabriel, brincadeiras à parte, ele vai lá e relata, a sua parente está grávida. E por que você acha que Gabriel faz isso? Não temos a certeza, mas temos a certeza de que mais para frente Maria e Isabel vão se encontrar. E lá está escrito que o bebê será cheio do Espírito Santo desde o ventre. Então nós precisamos ler a Bíblia e ir fazendo essas ligações de que uma coisa está conectada com a outra. Porque se a gente só lê despretensiosamente, nós não vamos fazer essas ligações que são importantes e estão relatadas aqui exatamente para criar uma linha de raciocínio. Tá? A pessoa que está escrevendo, ela está escrevendo uma carta para alguém, criando uma linha de raciocínio. E a gente precisa entrar nessa linha de raciocínio para que a gente entenda o que está querendo ser dito. E aí ele vai dizer, pois nada é impossível para Deus. Eu queria convidar você a grifar isso na sua Bíblia. Pois nada. O que é impossível para Deus? Diga assim comigo. Nada. Nada é impossível para Deus. E isso vai nos remeter mais uma vez de que Deus está no controle de todas as coisas. Nada fugiu do controle de Deus. Deus já venceu o diabo. Não há nada que esteja fora da soberania, do entendimento, da revelação, da graça, do amor, da misericórdia, do poder supremo de Deus. Nada. A única questão é que ele nos deu liberdade para fazer escolhas. Mas do resto, tudo está dentro do controle dele. Ele sabe de tudo. Ele faz tudo e nada é impossível para Deus. Maria disse, sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito. E o anjo a deixou. Algo muito importante. Se você puder grifar isso também, eu te sugiro a palavra sou serva do Senhor. Sou serva. Sou serva do Senhor. Maria se coloca à disposição, a serviço de Deus. Eu sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo que foi dito a meu respeito, tudo que Deus diz sobre mim, que assim aconteça. E é esse coração que nós temos que ter. É esse coração que nós temos que buscar diante da presença de Deus. Então eu quero convidar você depois a orar para que o Senhor revele, se você é pai ou mãe, qual é a visão profética dos seus filhos, mas que você também declare, nada é impossível para Deus. Diga, Deus, faça eu entender essa verdade no meu coração, de que nada é impossível para o Senhor. Então, tudo que acontece tem um porquê, tem um propósito, ou talvez é consequência de algo que o Senhor está deixando claro, porque o Senhor é fiel e não muda. Então, se tem as coisas que nós temos que fazer para que algumas coisas aconteçam, ou se a gente fizer outras coisas, vão acontecer outras coisas, nada é impossível para Deus, mas Ele também vai deixar com que essas coisas aconteçam, né? E se colocar nesse lugar de serva, dizendo, Deus, eu sou serva do Senhor. O que o Senhor tem para revelar para mim nesse dia? O que o Senhor quer que eu faça? Que aconteça comigo tudo que foi dito a meu respeito da parte do Senhor. Eu estou aqui para te servir. A gente às vezes não entende qual é a consequência de Maria estar grávida, o contexto, mas os estudiosos dizem que não é tão simples assim, mas ela aceita a missão, certo? E aí nós temos uma visita. Alguns dias depois, Maria dirigiu-se apressadamente à região montanhosa da Judéia, a cidade onde Zacarias morava. Ela entrou na casa e saudou Isabel. Talvez seja um costume, não sabemos, mas sabemos que ela saudou Isabel. Ao ouvir a saudação de Maria, o bebê de Isabel se agitou dentro dela e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Ao saudar Isabel, o bebê dentro da barriga dela ficou agitado e ela ficou cheia do Espírito Santo. E o que ela faz por estar cheia do Espírito Santo? Em alta voz Isabel clamou, você é abençoada entre as mulheres e abençoada é a criança em seu ventre. Isabel tem uma revelação eterna daquilo que está acontecendo. Ela tem uma revelação de que Maria foi abençoada e que aquela criança é abençoada. Porque tenho grande honra de receber a visita da mãe do meu Senhor. Quando ouvi sua saudação, o bebê em meu ventre se agitou de alegria. Então ela começou a declarar isso. Você é abençoada. Por que ela é abençoada? Pois creu no que o Senhor disse que
faria. Maria não duvida. Aqui está revelado o espírito que Maria ouve e pergunta. Ela creu no que o Senhor disse. E está escrito aqui. Maria respondeu, minha alma exalta ao Senhor. E aqui nós temos um cântico de Maria porque é feito em forma de poesia. O meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, pois ele observou sua humilde serva, e de agora em diante todas as gerações me chamarão abençoada, pois o poderoso é santo e fez grandes coisas por mim. Demonstra misericórdia a todos que o temem de geração após geração. Seu braço poderoso fez coisas tremendas, dispersou os orgulhosos e os arrogantes, derrubou príncipes de seus tronos e exaltou os humildes, encheu de coisas boas os famintos e despiu de mãos vazios os ricos, ajudou seu servo Israel e lembrou-se de ser misericordioso. Pois assim prometeu aos nossos antepassados, a Abraão e aos seus descendentes para sempre. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e então voltou para casa. Eu gostaria de fazer um convite para você, para que você declare isso, para que você diga, Deus, Espírito Santo, eu também quero. Eu quero que a minha alma exalte ao Senhor. Com o meu espírito, que o meu espírito se alegre em Deus, Ele é o meu Salvador. Jesus está nascendo, Jesus está na barriga. Maria está declarando que o Salvador dela é Deus. Você entende isso? Nós estamos muito apegados àquilo que vai acontecer, a morte de Cristo nos salva, mas Deus sempre nos salvou, Deus sempre nos salva. Aquilo é a materialização da oferta de expiação. Um cordeiro vai ter que ser sacrificado. E Jesus está sendo sacrificado, mas Deus sempre nos salvou antes da morte de Jesus e depois da morte dele. Ele sempre será e sempre foi o nosso Salvador. E aí ela vai contar como Deus ele faz, ele observou os humildes, aí ela vai estar contando as histórias que passaram, né? E ele fez grandes coisas. E aí, chegando o tempo do seu bebê nascer, porque se passou os 9 meses, já que Maria ficou 3, Isabel deu à luz a um filho. Os vizinhos e parentes se alegraram, assim como o anjo tinha falado, ao tomar conhecimento de que o Senhor havia sido tão misericordioso com ela. Quando o bebê estava em 8 dias, eles vieram para a cerimônia de circuncisão, que também era costume. Queriam chamar o menino de Zacarias como pai, mas Isabel disse, não, seu nome é João. Então eles lhe disseram, não há ninguém em sua família com esse nome. E com gestos perguntaram ao pai como queria chamar o bebê. Ele pediu que lhe dessem uma tabuinha e, para surpresa de todos, escreveu, seu nome é João. No mesmo instante, Zacarias voltou a falar e começou a louvar a Deus. Toda a vizinhança se encheu de temor e a notícia do que havia acontecido se espalhou por toda a região montanhosa da Judéia. Todos ficaram sabendo. Perdão. Todos que ficavam sabendo meditavam sobre esses acontecimentos e perguntavam: o que vai ser esse menino? Pois a mão do Senhor estava sobre ele. Não sabemos aqui exatamente, mas talvez o menino ainda tinha 8 dias, mas o povo já estava com temor, com um respeito, uma reverência sobre aquilo que tinha acontecido, né? Porque agora eles estavam relatando isso. Então, seu pai, Zacarias, ficou cheio do Espírito Santo e profetizou. A mãe ficou cheia do Espírito Santo, enquanto o bebê estava na barriga. Mas agora que o menino é gerado e é declarado o seu nome, o seu pai agora, Zacarias, também fica cheio do Espírito Santo. E por estar cheio do Espírito Santo, ele profetiza, ele declara o que o céu diz sobre João e sobre a palavra de Deus, né? Seja bendito. Então, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós louvamos a Deus, nós declaramos algo sobre o Senhor. Seja bendito o Senhor, o Deus de Israel, pois visitou e resgatou o seu povo. Ele nos enviou poderosa salvação da linhagem real do seu servo Davi. Ele está falando sobre Jesus que está na barriga de Maria.
E como havia prometido muito tempo atrás por meio de seus santos profetas. Então, Isaías é um profeta que fala muito sobre a vinda de Jesus, o nosso Salvador, e também fala sobre João Batista. Agora seremos salvos de nossos inimigos e de todos que nos odeiam. Ele foi misericordioso com os nossos antepassados ao lembrar-se de sua santa aliança e o juramento solene que fez com os nossos antepassados Abraão. Prometeu livrar-nos de nossos inimigos para servirmos sem medo, em santidade e justiça, enquanto vivermos. E você, meu filhinho, será chamado profeta do Altíssimo, pois preparará o caminho para o Senhor. Dirá ao seu povo como encontrar salvação por meio de perdão dos seus pecados. Graça à terna misericórdia de nosso Deus, a luz da manhã vindo do céu, está prestes a raiar sobre nós, para iluminar aqueles que estão na escuridão e na sombra da morte e nos guiar ao caminho da paz. João cresceu, se fortaleceu em espírito, viveu no deserto até chegar o tempo de se apresentar ao povo de Israel. Aqui Zacarias vai declarar essa questão de que Jesus vai nascer, ele vai ser a luz que vai brilhar, mas João Batista vai ser aquele que vai preparar o caminho através do arrependimento de pecados, né? Então ele vai trazer essa questão, né? Ele dirá ao seu povo como encontrar salvação por meio do perdão de seus pecados, tá? Por isso que a gente vai ver depois que o batismo de João é para arrependimento de pecados, mas algo importante. João viveu no deserto até chegar o tempo. Então, nós vamos ver na palavra de Deus que algumas pessoas, elas vivem um período de preparação para então, quando chegar o tempo, elas manifestarem essa vocação profética que elas foram chamadas para exercer. Isso não quer dizer que elas não estavam não fazendo nada, mas que provavelmente elas estão sendo preparadas, porque desde o ventre ele é um homem cheio do Espírito Santo. Então, isso é algo importante também para a gente meditar, ok? Terminamos Lucas 1. Eu espero que você esteja gostando aí das nossas reflexões, né? Foque na leitura, às vezes não leve, né? Eu vou fazer aqui alguns comentários, mas são apenas opiniões minhas aqui, tá? Mas eu quero que a gente se apegue bastante àquilo que está escrito na palavra de Deus e que a gente pense sobre isso, tá? E também quero convidar você para fazer as orações do que nós acabamos de ler. E uma delas que eu quero fazer com você é que nós possamos entender que Cristo é o nosso Salvador. Cristo ilumina a nossa escuridão de toda a sombra da morte. Ele nos guia para esse caminho de paz. Só há um caminho e ele é o caminho. Ele é a luz da manhã vinda do céu. Ele raia sobre nós e que nós possamos entender, né, que o Senhor traz livramento para nós, para que nós possamos viver uma vida em santidade e em justiça, né? A graça de Deus nos capacita a isso, tá? E que a gente também possa nos arrepender dos nossos pecados, né? Para que a gente possa trilhar esse caminho em arrependimento de pecados através do perdão de Cristo Jesus derramado por nós. Que nós possamos encontrar a salvação em Cristo, né? Para que Ele ilumine toda a sombra de morte da nossa vida. Que Deus te abençoe e eu te vejo na próxima leitura em Lucas 2.